Meus amigos, estamos de volta aqui pra vocês que ainda não enjoaram da gente. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal. É, exatamente. Nem mesmo as pessoas com mais preparo psicológico conseguem suportar certas cenas, mas se você tá procurando aqui um desafio, se liga nos filmes que você só aguenta ver uma vez. Por quê? Porque são filmes que ou te deixam angustiado, ou são muito fortes, ou são muito chatos, ou nem são chatos, mas são filmes, entendeu? Que demandam uma certa, sabe? Sei. Antes de começar, a gente vai falar daqueles filmes com estruturas narrativas não tão convencionais assim, que fazem você ficar numa bad pesada e refletir sobre a vida. Exato. Tipo, não tem um roteiro clássico de Hollywood, né? Exato. Ou seja, nessa lista aqui não vai ficar esperando uns trecos tipo a Centopeia Humana, que aqui vai ter só uns filmes assim meio perturbador, mas assim meio cabeça, entendeu? É, filmes necessários, né? Não um filme completamente horroroso, tipo esse aí da Centopeia. É, são aqueles filmes que você precisa assistir uma vez, Exatamente. mas que vai demandar de você, você não vai querer assistir outra. Exatamente. Ou vai. O Homem-Elefante, filmaço todo dia. Eu ficava com medo do Homem-Elefante quando eu era criança, porque ele tinha aquela cara deformada e eu ficava com medo mesmo. Muitos cinéfilos sabem que David Lynch curte umas paradas surrealistas, com aquele toque de suspense, mas o cara também se amarra em fazer uns filmes bem perturbadores. Na verdade, ele tem essa linguagem surrealista Meio bem perturbadora, meio você não dorme, você não entende, Você não entende. você só tem vontade de se esconder. É, às vezes você dorme no filme. E diferente do bizarrésimo Eraserhead, o cineasta não só conseguiu chocar o público, mas também fez o mundo derramar lágrimas com a história de Homem-Elefante. O drama, galera, é uma adaptação biográfica da vida de um cara chamado Joseph Merrick, um homem bem doce, gentil, muito legal, que ganhava a vida num show de horrores por ter uma doença raríssima. Ele sofria da síndrome de Proteus, que causa um crescimento anormal em diversos tecidos do corpo, mas o caso dele era tão tenso que o coitado, ele não podia nem deitar pra dormir. Bom, e como já dá pra gente imaginar, o cara sofre, né, com situações de partir o coração, seja pela própria deficiência física ou por causa dos abusos e também descasos que ele precisa enfrentar. Aliás, galera, o momento que resume muito bem o drama do John é a sequência da estação de trem, quando uma multidão persegue e encurrala ele no banheiro público. Tudo isso causa um certo desconforto, uma sensação de impotência em qualquer pessoa, um mínimo de empatia, provando que esse filme não é pra todo mundo e talvez quem conseguiu assistir não vai querer ver de novo. I am not an animal! I am a human! Mas é inegável, galera, o quanto a caracterização do John ficou incrível e não é à toa que esse filme ele pressionou a academia a criar a categoria de melhor maquiagem pro Oscar. Olha que que não foda. existia. Que loucura, né? Muito foda. O estúdio Ghibli, Ghibli. que não é, eu aprendi que não é assim que fala agora. Ah, como é? Agora esse ano Decidiram que é Ghibli mesmo. é Ghibli mesmo? Ufa. Porque- Tava ridículo isso. Porque o nome do o japonês deu o nome do estúdio em inglês, e aí o japonês, quando lê algo em inglês, ele fala Ghibli. Mas é Ghibli, entendeu? Entendi. Então a gente fala Ghibli, é tipo a gente imitando o japonês lendo algo em inglês, entendeu? Todos os ridículos que ficaram falando Ghibli, tá tudo errado. É, mas é que depende, até semana que vem. O estúdio Ghibli é mestre em fazer aquelas animações fantásticas que encantam o público e mergulham no imaginário infantil com histórias cheias de otimismo, esperança, ou às vezes nem tanto, mas é uma mística, né, que envolve muito legal. cara. Mas o Túmulo dos Vagalumes faz você sentir na pele os horrores da guerra, mostrando o desespero e a luta pela sobrevivência no meio da devastação. Na moral, se pá, é o filme mais pesado que eu assisti na minha vida. É tipo Uma Vida é Bela com lasers feito pra você realmente morrer de chorar. E é lindo. So beautiful. No final da Segunda Guerra Mundial, esse filme vai acompanhar o Seita, que é um garoto, tenta fazer de tudo pra cuidar da irmãzinha após um bombardeio numa cidade do Japão. Já no começo do longa, a gente leva um soco no estômago com as pessoas morrendo de fome, enquanto outras são queimadas vivas pelas bombas dos aviões americanos. Nossa, é muito louco o jeito que o filme, a animação retrata isso, né? E, cara, tudo desenhado à mão, assim, sabe? É uma aquarela, um negócio muito louco, nossa.
Ó, e além de mostrar essas tragédias de uma forma muito explícita, é a partir do relacionamento desses irmãos que o filme vai abordar as consequências dos ataques na vida cotidiana dessas famílias que sofreram com a guerra. Sem falar que o enredo ele levanta uma reflexão sobre como a falta de consideração e compaixão pelo próximo consegue ser tão terríveis quanto a própria guerra em si. É, e também a situação de quando você tá em guerra, né, como aquele senso de comunidade. Eu imagino que pra quem é japonês, deve ter uma coisa que a gente não consegue entender, porque eles cooperam muito, é uma sociedade muito cooperativa. E esse filme mostra que quando a coisa fica sinistra, as famílias se fecham, tá ligado? Tem um lance assim, tipo, um parente próximo, tipo, não tem mais família, porque morreu a família. E os caras não aceitam ele dentro da casa porque vai ter que dividir a comida, sabe essas coisas assim? Em qualquer sociedade, cara, quando as coisas ficam muito escassas, você protege só os próximos, né? Não consegue proteger todo mundo que você ama. Então é um negócio bem... Como se não bastasse, galera, o longa foi inspirado no conto semi-biográfico Otaru no Haka e na vida do próprio diretor, o que deixa tudo ainda mais pessimista e melancólico. Você é maluco, mano. Enquanto o autor do livro, né, viu as suas irmãs morrerem por causa da fome, o diretor desse filme não conseguiu salvar a irmã que não resistiu aos ferimentos causados ali pelas bombas. Então, muito triste, né? Só uma história pesadíssima. Além de Túmulo, existe outra obra absurda com essa temática, que é a adaptação de Gen Pés Descalços. Ela é inspirada nas experiências do autor como sobrevivente de Hiroshima. O nível de realismo é enorme, a história de partir o coração e as cenas de violência são muito fortes, mas vale a pena ver, pelo menos uma vez. If you were any thinner, you wouldn't exist. No. O Christian Bale é um verdadeiro camaleão e antes de ficar toradão pra dar vida ao Batman, um cara surpreendeu o mundo com uma aparência toda debilitada e esquelética, se liga. Mas quem é fã desse ator lembra que o motivo daquele visual, quase assim fantasmagórico, foi pra interpretar o esquisitão Trevor Resnick, que é protagonista do angustiante filme O Operário. Congratulations, Resnick. You just made my shit list. Aliás, pessoal, o Bale perdeu 29 quilos, chegando a pesar míseros 54, e olha que ele ainda queria ficar com 45, mas ele foi impedido pela produção pra não morrer, né? Pra não prejudicar a saúde dele, exatamente. Até porque esse longa explora a degradação mental desse solitário maquinista que é vítima de uma insônia gravíssima, né, que deixa o cara sem dormir por mais de um ano inteiro. Nossa, deve ser muito pesado isso. Você é louco, Deus tiozão. me livre. I'm Marvin. Bom, depois de causar um acidente de trabalho, o coitado vai perdendo a noção do que é real, do que é imaginário, fazendo ele afundar cada vez mais nas próprias loucuras e nas próprias paranoias. Fora a própria aparência do Bale, que já causa um certo desconforto, a maneira como o protagonista reage, né, aos acontecimentos traz uma agonia pro ritmo narrativo que é absurda. Inclusive, galera, é aí que tá o tema do filme, já que o enredo usa os delírios do personagem pra retratar um sentimento de culpa, como por exemplo, na cena do trem fantasma, onde a gente percebe esse sentimento de culpa aflorado. Total, mano, total. If she had acted like them, she could not have defended a single one of her actions and could not have condemned them harshly enough. Agora a gente vai falar aqui de um diretor que a gente escolheu um filme dele, mas eu acho que é uma máxima do trabalho desse cara, que os filmes dele são tão angustiantes, que eu acho que assim, poucos filmes dele eu toparia assistir de novo. Mas eu até colocaria aqui outro filme dele, que é o Dançando no Escuro, que eu acho que é mais complicado assistir duas vezes. Nossa, você é louco, mano. É que o Dogville, que a gente vai falar aqui, do Lars von Trier, ele é um filme quase experimental, né? Total. É aquele lance das casinhas pintadas de giz no chão, o treco é feito numa quadra de escola. É uma brisa esse filme, né? Muito louco. Empolgante. Bom, o Lars von Trier é um diretor que dispensa apresentações, é só a gente ver, por exemplo, Dançando no Escuro ou Anticristo, por exemplo, pra saber o quanto ele gosta de causar polêmica e de fazer um filme pesado, mano. Dogville é sem dúvida um dos filmes que resume muito bem essa fama do diretor, até porque o longa dividiu a opinião tanto do público quanto da crítica. Ó, se você não conhece, o enredo vai seguir a Grace, que é uma mulher de uma família rica que foge de uns gangsters e aí procura abrigo numa cidadezinha com moradores não
não tão amigáveis, digamos assim. De cara, pessoal, o longa já causa uma estranheza por causa do cenário minimalista, com aquelas marcações no chão, além do uso da câmera na mão, no melhor estilo aí, Glauber Rocha. Então já é um filme completamente experimental. E é tipo assim, é toda uma linguagem, né? Porque ele quer mostrar, tipo, como são as pessoas dentro de suas casinhas, dentro dos seus, sabe? Como se você pudesse ver o mundo sem paredes, né? Exatamente, sem filtros. É tipo um Big Brother. Mas todas essas bizarrices estéticas, elas são propositais, obviamente, porque o filme foi inspirado nas regras do Dogma 95, que é um movimento que buscava um cinema mais realista, menos comercial. Olha que legal. É verdade, todo o trabalho do Lars von Trier, eu acho que até esse filme, pelo menos o Dançando no Escuro, também é assim, segue os parâmetros do Dogma 95, o que faz com que o filme tenha que nunca usar tripé, não pode ter uso de trilha sonora se não for quando a música tá acontecendo na hora. Não pode agradar ninguém que tenha menos de 16 anos. Exatamente. Essas coisas que são meio uma regra, entendeu? This is so boring! Fora as escolhas meio fora da caixinha, as situações degradantes que a personagem da Nicole Kidman enfrenta, né, no decorrer do longa, elas deixam a narrativa bem desagradável. Inclusive, galera, a Nicole Kidman passou por uns perrengues durante essa produção, chegando a ser enforcada de verdade na cena em que a sua personagem tá lá com uma corrente no pescoço. Então foi uma entrega absurda. Várias atrizes que trabalham com o Lars von Trier morreram não, mas tipo, as pessoas reclamam, ele é um louco do caramba, tá ligado? Esse cara aí é meio psicopata mesmo. Verdade. Cara, e assim, já que estamos nesse item, quero falar de Ninfomaníaca, porque, mano, eu não sei se eu assistiria de novo, achei pesadíssimo, não só porque mostra sexo explícito, aquela coisa toda, que tipo, não é você adolescente fala, não, vamos ver Ninfomaníaca, putaria, não, mano, o bagulho é pesado, você vai ficar bad vibes com o sexo do filme, e, mano, na parte 2 ela abandona o filho, uns filmes que falam de uns negócios, mano, você sai perturbado, juro mesmo, você sai tantando as ideias. Mas todo esse incômodo, pessoal, não é gratuito, né? Já que o filme ele faz uma crítica séria à xenofobia e ainda deixa bem escrachado o falso moralismo, aquela imagem de cidadão do bem que rola em cidadezinhas pequenas, por exemplo. Exatamente. I got so much going on in my head. That must be very tiring for you. I think I've done a pretty good analysis of the folks in this town. La niña que violaste. Creo que no llegué a violarla. Com uma pegada bem mais autoral, os filmes do Almodóvar são conhecidos aí pelas paletas de cores cheias de tonalidades vibrantes e também por colocar as mulheres no centro das narrativas. Mas ao contrário aí da maioria dos seus longas, como por exemplo Tudo Sobre Minha Mãe, que lembra uma verdadeira pintura, o cineasta ele deu uma surtada absurda em A Pele que Habito. Nesse filme desconcertante, que é tipo um Frankenstein moderno, um cirurgião plástico fica maluco quando a filha se mata depois de ter sido estuprada por um playboyzinho lá. E pra se vingar, o doutor sequestra o moleque e começa a fazer um monte de cirurgias e experimentos no cara, a ponto de deixar ele completamente irreconhecível. Só que essa relação entre o médico e o monstro vai ficando turva ao longo do filme e muito mais delicada. Não só pelas cenas de estupro, mas também pelos abusos psicológicos, tá ligado? Então um filme que trata... Mano, vai falar sobre... É psicologia pura o bagulho. Yo no he hecho nada. Esto es un error. Puede ser. Todo el mundo se equivoca. Apesar de ser difícil de ver o desenvolvimento dessa dinâmica, galera, que é conturbada, é a partir dela que o diretor levanta discussões sobre identidade de gênero, misoginia e até feminicídio. Ici, c'est pas pire que la prison. C'est même plutôt mieux. Sauf l'odeur. É claro que algum filme do Gaspar Noé não poderia ficar de fora dessa nossa lista aqui, até porque o cara é conhecido por abordar uns temas pra lá de doentio, controverso. É outro diretor aí que, mano... Mas antes dele chocar o mundo com um filme irreversível, né, que vira as pessoas de ponta cabeça, que é talvez um dos longas mais polêmicos da última década, Gaspar chutou o pau da barraca em Sozinho Contra Todos. Na obra que iniciou a carreira desse diretor, um homem conhecido como O Açougueiro sai da prisão após cumprir a pena por ter matado o cara que supostamente estuprou sua filha. Sem ter pra onde ir, o cara vai morar na casa da sogra enquanto procura um novo emprego. Ele vai se afundando nas próprias depravações e na visão deturpada da moral que ele tem e da justiça. Pauvre France. Toute la misère du monde s'est abattue. Plus d'usine, plus de travail. Rien que des ruines et des chômeurs.
E é por meio das intensas narrações e também monólogos que o Gaspar desenvolve ali um personagem completamente repulsivo, com atitudes homofóbicas, racistas, machistas, um cara, mano, péssimo. Vocês terem uma noção, galera, o protagonista ele espanca a namorada grávida e passa a ter desejos sexuais pela própria filha, o que deixa a narrativa ainda mais doentia. Elle est quand même belle, ma fille. J'en suis fier. Elle a un corps splendide. Beaucoup plus beau que celui de sa mère. Só que no fim é com esse ranço que o cineasta trouxe questionamentos atemporais sobre solidão, depressão, fora ideias do discurso de ódio nascendo como opinião, tá ligado? É uma coisa que acontece hoje em dia. Ah, moi je vais leur apprendre la justice de mon pays. Devant mon calibre, ils vont incliner la tête, ces ordures. É bizarro, galera. Essa lista aqui também, eu sugiro que você assista uma vez só. É uma lista pra ver uma Passa mentira. uma A pra lista próxima. você pode assistir bastante. Assiste uma, deixa rodando depois a segunda vez. Deixa o like também. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Só vem.